Deus seja louvado para sempre e eternamente. Saudações a todos aqueles que estão me acompanhando nesta postagem. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja multiplicadamente sobre cada vida. Quero falar hoje sobre Gaza, na Bíblia e na história. Informo que na preparação desta matéria eu usei informações da Bíblia Sagrada, da Enciclopédia Bíblica Internacional e do Dicionário Bíblico de Smith. Amados irmãos, a maioria dos eruditos declara que a palavra Gaza significa forte. Mencionada na Bíblia cerca de 22 vezes, habitada há milhares de anos, Gaza tem sido uma base egípcia, já foi uma cidade real para os filisteus, foi uma cidade pertencente à tribo de Judá, foi o lugar onde Sansão morreu, após a traição de Dalila, e também nela aconteceram outros fatos de maior ou menor importância. Gaza também é chamada de Assá, seu nome hebraico. Ela aparece em cerca de uma vez no Novo Testamento, e as outras, eu já mencionei que são 22, não é? As outras 21 são constantes de livros do Antigo Testamento. Situada na costa do Mediterrâneo e notável por sua importância inicial como principal centro de um grande tráfego comercial com o Egito, é uma das cidades mais antigas do mundo. Seus primeiros habitantes foram os aveus. Em alguma versão da Bíblia você vai encontrar avins, os quais foram conquistados e deslocados pelos Caftorins, também chamados de Caftoritas. Você pode ver isso em Deuteronômio 2:23, Josué 13, 2 e 3. Esses Caftorins, ou Caftoritas, eram uma tribo filisteia. Na divisão da terra, coube a sorte de Judá receber Gaza. Isso está escrito em Josué 15:47, Juízes 1:18. 3 profetas, bem mais tarde, lhe entregaram mensagem de juízo da parte de Deus: Jeremias, Amós e Sofonias. Gaza era uma das 5 principais cidades da Filistia e provavelmente a mais antiga. Ela estava situada a cerca de 60 quilômetros de Jafa, ou Jope, na fronteira do deserto entre a Síria e o Egito. Por ela passavam caravanas e exércitos de ambos os países. Nos tempos antigos foi um lugar de importância comercial relevante. Gaza aparece no catálogo inicial de cidades e tribos que habitavam Canaã nos tempos primitivos, conforme nós podemos ler em Gênesis, capítulo de número 10, verso de número 19. Josué alcançou algumas conquistas, aliás, muitas conquistas, inclusive conquistou Gaza, mas não a tomou. Veja isso em Josué 10:41 e depois Josué 11:22. Judá capturou Gaza, mas não a reteve por muito tempo, pois nós a encontramos em seguida nas mãos dos filisteus, nos dias de Sansão. Sansão foi aquele que levou o portal da cidade para uma colina. Você pode conferir em Josué 1:18, Josué 16, 1 a 3, e depois os versos 11 e 30. Juntamente com as outras principais cidades, Gaza enviou uma oferta de transgressão a Deus quando a arca foi devolvida. Isto aconteceu no tempo do profeta e juiz Samuel. Você pode conferir em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 17.
O rei Ezequias derrotou e perseguiu os filisteus até Gaza, mas não parece tê-la capturado. Ela foi tomada, na verdade, por Sargão no ano 720 a.C., na guerra que ele promoveu contra o Egito, já que Canum, o rei de Gaza, se juntou aos egípcios e foi capturado na Batalha de Rafia. Alexandre, o Grande, levou 2 meses para conquistar Gaza. E, havendo conseguido isto, ele matou todos os homens ali encontrados e vendeu as mulheres e as crianças como escravos. Pompeu restaurou a liberdade de Gaza e Gabínio a reconstruiu no ano 57 a.C. Nos séculos II e III depois de Cristo, Gaza tornou-se um centro de comércio e cultura grega, e a influência pagã era muito forte, enquanto a igreja esteve ali existente, cercada, lutando asperamente, fortemente, pela sua sobrevivência. Muitos mártires ali testemunharam a fé, até que, finalmente, sob Teodósio, o cristianismo ganhou supremacia na região. Gaza caiu nas mãos dos árabes no ano de 634 d.C. e desde então tem permanecido uma cidade muçulmana, ou seja, desde os dias de Saladino, que a recuperou dos cruzados em 1187, após a Batalha de Hattin. Você vai encontrar detalhes sobre Gaza em Gênesis, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 1 Reis, Jeremias, Amós, Sofonias, Atos. As profecias referentes a Gaza estão em Amós 1, 6 e 7, Sofonia 2 e 4, e também você vai encontrar informações sobre Gaza no relato do encontro do etíope, o eunuco, você sabe da história, quando ele se encontrou com Filipe. A Bíblia diz que o Espírito ordenou que ele fosse para o caminho de Gaza, que estava deserta, ou que estava na entrada do deserto. Gaza foi parte do Império Otomano durante a maior parte do século XVI e foi isto até o início do século XX, até que a Grã-Bretanha assumiu o controle da área de Gaza após a Primeira Guerra Mundial. A disputa mais recente pela terra de Gaza começou no final da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus que fugiam da perseguição viajaram da Europa em busca de refúgio após os horrores do Holocausto. Atualmente, Gaza é uma estreita faixa de terra com cerca de 25 quilômetros de comprimento e 7 quilômetros de largura. A oeste encontra-se o Mar Mediterrâneo, a norte e a leste está Israel e o Egito está ao sul. É um dos 2 territórios palestinos, sendo outro a Cisjordânia, ocupada por Israel, que faz fronteira com a Jordânia. Quase todos os habitantes de Gaza, ou seja, 98 a 99% da população, é constituída de muçulmanos e uma maioria muito reduzida é de cristãos. Em 1947, a ONU criou um plano para dividir o então Mandato Britânico da Palestina em 2 terras, uma para judeus e outra para árabes. Davi Ben-Gurion, fundador de Israel e seu primeiro-ministro, proclamou o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Isto é, o cumprimento de uma série de profecias que estão nos livros do Antigo Testamento. Depois que Israel declarou independência,
O Egito atacou Israel através da faixa de Gaza. Israel venceu, mas Gaza permaneceu sob o controle do Egito. E a região viu um grande fluxo de refugiados palestinos saindo de Israel. Em 1967 eclodiu a guerra entre Israel, Egito, Jordânia e Síria. Durante o conflito, que ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, Israel tomou Gaza e a manteve por quase 40 anos, ou seja, até 2005, quando então retirou suas tropas e colonos. Desde então, as hostilidades eclodiram regularmente entre Israel e facções palestinas, incluindo Hamas. No ano de 2006, o Hamas obteve uma vitória esmagadora nas eleições legislativas palestinas, as últimas eleições a serem realizadas em Gaza. O Hamas é uma organização islâmica com uma ala militar que se formou em 1987, a partir da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico sunita fundado no final da década de 1920 no Egito. O grupo Hamas considera Israel um Estado ilegítimo e uma potência ocupante em Gaza. Ao contrário de outros grupos palestinos, como, por exemplo, a Autoridade Palestina, o Hamas se recusa terminantemente a dialogar com Israel e está oficialmente deliberado e comprometido a destruir o Estado judeu. O grupo Hamas reivindicou a responsabilidade por muitos ataques contra Israel ao longo dos anos e foi designado como organização terrorista por países como Estados Unidos, os da União Europeia e Israel. A última guerra entre Hamas e Israel foi em 2021, que durou 11 dias e matou pelo menos 250 pessoas em Gaza e 13 em Israel. Um dos maiores financiadores do grupo Hamas é o Irã, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, que disse em um relatório de 2021 que o Irã fornece cerca de 100 milhões de dólares por ano ao Hamas, entre outros grupos terroristas palestinos. O grupo também recebe armas e treinamento do Irã, bem como alguns fundos que são arrecadados em países árabes do Golfo, de acordo com o Departamento de Estado. No último dia 7 de outubro, o Hamas invadiu cruelmente Israel e então se iniciou a mais recente guerra, que permanece, infelizmente, muito ativa, com claros sinais escatológicos. Eu concluo mencionando a profecia escrita em Amós, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Agradeço-lhe a gentileza de sua atenção e espero que de alguma maneira lhe tenha sido útil esta série de informações, tanto bíblicas quanto históricas. Estas informações vão ficar definitivamente postadas na biblioteca digital, ao lado de centenas e centenas de itens bíblicos, homiléticos, exegéticos, teológicos, esboços, roteiros, livros, artigos, reflexões, etc, etc. Para assinar a biblioteca digital Pastor Gesiel Gomes, basta acessar pbsgeselgomes.com. Meu abraço cordial a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo e o desejo de que tenham muitas e grandes vitórias em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro para mergulharmos nas Escrituras. Hoje nós mergulhamos excepcionalmente nas Escrituras e na história. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Amém.